O LagoCast Brasília de hoje recebe Lázaro Soares. Pastor na Alagoinha Global, realizou sua primeira viagem missionária para o Haiti após uma profunda experiência com Deus. Trabalhou no pós-catástrofe do Nepal após o terremoto de 2015. Lá, plantou igrejas, construiu mais de 40 casas e escolas. Além disso, também participou de projetos de implantação de igrejas na Índia. É autor de 2 livros, Obras Missionárias e Igreja Perseguida. E também mentor do curso Jornada do Missionário. Hoje, Lázaro tem se tornado um importante instrumento nas mãos do Senhor para todos os trabalhos da missão global. Senhoras e senhores, com vocês, Lázaro Soares. Senhoras e senhores, está aqui na minha frente, pastor Lázaro. Que bênção te receber aqui, pastorzão. Valeu demais, viu? Bênção, privilégio todo meu, poxa vida. Quantos países você já foi? Quantas igrejas já participou da abertura ali? Então, hoje eu contabilizei aí o 20º país, né? O primeiro país agora, o último país foi o primeiro também aqui da América, né? Que foi no Peru. Então já fui em 20 países ali, trabalhando com plantação de igreja. Abrindo igreja, 20 países. Mas aí, quando a gente fala 20 países, não são os top 20 países do mundo, né, pastor? Não, eu tive algumas experiências em alguns países, né? Que são países que nós consideramos países difíceis para um cristão morar, hostil, alguma coisa nesse sentido. Então nós temos, né? A maioria dos meus países que eu visito são países que geralmente não é um país muito turístico, um turismo tradicional, né? Então é muito na Ásia, né? E a Ásia ela é diferente da América e também diferente da Europa, que os países são próximos. Não, na Ásia, alguns países são bem distantes um do outro. Tanto é que nós temos a Ásia Central, o Sudeste Asiático, Sul da Ásia. Isso faz tudo parte ali do mesmo continente, que é muito grande, né? Muita gente não sabe, mas é o maior continente do mundo e com a maior população do mundo está ali na Ásia. Quando eu lhe vi, quando te conheci pela primeira vez, você estava chegando do Nepal. Como é que é esse trabalho lá? Então, o Nepal foi um período da minha vida, ainda é um período muito importante da minha vida. Nós estamos hoje só no Nepal, nós já temos 10 anos ali, 10 anos no Nepal. E eu fiquei, desses 10 anos, eu fiquei ali no Nepal com trabalho exclusivo de plantação de igreja. Né? Igrejas de brasileiros? Igreja de nepaleses mesmo. Nós trabalhamos ali com igrejas de nepaleses, são um povo local. É tão interessante essa questão, essa pergunta sua, porque não são apenas nepaleses que nós temos na igreja. Sim. Nós temos também, já tive contato na igreja nossa com filipino, paquistanês, principalmente uma grande colônia de paquistanês na nossa igreja. A nossa igreja, a primeira igreja, ela nasceu com um grande número de paquistaneses. Inclusive, tinha paquistaneses que eram líderes da nossa igreja, e também indianos, né? Então, era uma igreja que tinha uma cultura bem tradicional do sul da Ásia, mas não apenas Nepali, né? Eram pessoas de outras nacionalidades também. Porque a gente vê a Alagoinha fazendo um trabalho muito forte nas redes sociais, assim, no Brasil todo, nos Estados Unidos, mas também está nesses ambientes de povos perseguidos, igrejas isoladas. Né? Igrejas isoladas, igrejas com contexto diferente das lagoinhas aqui do Brasil e do mundo, né? Algumas igrejas, por exemplo, que nós temos no Nepal, são igrejas que são extremamente simples. Nós temos apenas ali um tapete no chão, um púlpito, e ali é o lugar onde é uma igreja. Eu gosto muito dessa pergunta sua, Léo, porque o pastor Sandro, que é o meu pastor, uma vez ele me perguntou, Lázaro, como funcionam essas igrejas, né? Porque hoje são 13 igrejas no Nepal, são 13 lagoinhas. Eu falei, pastor Sandro, nós temos igreja lá de várias características. Nós temos igrejas que são 150 metros quadrados, que para a Ásia é muito grande, né? Que os países na Ásia, a gente tem que entender que são bem bolados, né? Tem muitas pessoas, então 150 metros quadrados de vão livre na Ásia é uma coisa considerável, né? Aqui para o Brasil talvez nem tanto, mas também são igrejas que nós temos de 20 metros, 15 metros. A maioria das construções que nós construímos no Nepal eram construções de 20 metros quadrados, 24 metros quadrados. E no Nepal pode ter construção? Você pode ter uma igreja lá livremente, assim? Não pode. No Nepal é proibido o proselitismo religioso é proibido. O Nepal tem poucas leis. E as leis que tem no Nepal são geralmente contra a mudança da religião da pessoa para qualquer outra religião. É assim que funciona. Uau, se a pessoa... Como é que ganha uma pessoa para Jesus num lugar desse? Pois é, se a pessoa nasce hindu,
Sim. Ela não pode ela transformar em outra religião, ou mudar a religião, ou aceitar outro tipo de religião. Eles falam isso para todas as religiões. Mas é tão interessante essa pergunta porque uma das poucas religiões do mundo que é missionária é a religião cristã. Nós somos missionários. Cristão é missionário e a religião, o islâmico também, o Islã também é missionário. Eles fazem a islaminação. Como é que fala? Islaminização. Islaminização, né? Ali, ele islaminiza os países, né? Quando nós estamos evangelizando, eles também estão ali trabalhando nessa questão. Só que a lei ela só aplica com muito vigor e rigor contra o cristão. Ela foi feita para estrangular a igreja. Então, o que acontece? No Nepal, quando nós começamos no Nepal, a primeira igreja que nós tivemos ali no Nepal, que foi um espaço físico nosso, de Lagoinha, a primeira coisa que eu fiz é um documento regional que me dava a permissão de ser igreja. E nesse documento, nós assinamos um termo, e esse termo era o seguinte: você pode pregar Jesus, não tem problema, desde que seja dentro das 4 paredes da sua igreja. Exclusivamente dentro do templo ali. Exatamente. Não pode sair para evangelizar na rua. Não, nem o som, nem o que a gente fala ali dentro pode passar para fora. Rapaz, loucura, loucura. E mesmo assim a igreja cresce. Cresce. Aí cresce com uma questão muito importante. Cresce porque a igreja lá, ela é uma igreja, eu acho tão interessante isso, e Deus tem um projeto muito bom assim para esses povos não alcançados. Sempre há uma forma de você pregar o evangelho. Sempre há ali, no meio daquele povo, ali, um ponto de contato com o evangelho. Na verdade, a natureza prega o evangelho. Eles sabem do evangelho. Você vai pregar o evangelho para eles e faz sentido naquilo que eles acreditam, naquilo que eles acham que é certo. Então, o ser humano ele tem esse coração voltado a Deus. Só que muitos não sabem. Exato. Então, nós sempre achamos, no meio da cultura, uma brecha para a gente pregar o evangelho. E no Nepal, o que eu entendi no Nepal, nas primeiras igrejas nossas no Nepal? Que a maior conversão que nós tínhamos não era nas igrejas. Tanto é que os nossos cultos não têm apelo. Porque eu faço apelo, ninguém vai. Os nossos cultos, eles são cultos normais, avivados. Quando alguém ali é tocado pelo Espírito Santo de Deus e quer aceitar Jesus, essa pessoa me procura no particular. E geralmente essas pessoas vêm tristes. Porque elas sabem que elas estão abrindo mão de uma vida confortável, abrindo mão de uma família, abrindo mão talvez de uma herança, abrindo mão até do trabalho, para uma religião que as pessoas dizem que é a religião dos estrangeiros no Nepal. Então, assim, o que eu percebi? Eu percebi, Léo, que no Nepal, a melhor característica que nós tínhamos para trabalhar no Nepal, a melhor forma que nós tínhamos para trabalhar no Nepal era através dos cultos nos lares. E isso é uma realidade muito forte no Nepal e na Índia. E nesses cultos, né, que são as nossas células, às vezes, querido, são 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Ali eles param o trabalho, vão para dentro de casa, oferecem para a gente um café, um biscoito, alguma coisa assim. A gente come com eles e depois a gente ora, lê a Bíblia, canta 2 ou 3 louvores e ali no final, ali, essa pessoa que está ali pela primeira vez, ela fala assim: eu quero esse Deus para mim, eu quero aceitar esse Deus, eu quero mudar minha vida. E ali a maior parte da nossa conversão, a conversão das pessoas ali ao cristianismo, ela vem através dos cultos nos lares mesmo. E isso tudo você fez sozinho? Você está casado? Como é que é? Eu comecei no Nepal sozinho. Na verdade, para falar do Nepal, eu tenho que falar da Lagoinha Global, né, do trabalho que a Lagoinha faz e principalmente da missão global ao qual eu faço parte dessa organização, dessa missão, dessa regional aqui da nossa igreja. Em 2015, quando o pastor Márcio me procura e me dá ali aquela responsabilidade de plantar uma igreja no Nepal, não era uma realidade para a Lagoinha. A Lagoinha não era organizada para ser uma igreja global da forma que ela tem se tornado nos últimos anos. Essa marca internacional, né? Era tudo assim muito novo, né? Então, assim, as pessoas não sabiam como seria uma igreja de Lagoinha em outro país. Tanto é que o pastor Márcio envia alguns missionários para a Europa, e eles vão como missionários da Europa, e o pastor Márcio, naquela época, ele liga e fala: filho, eu quero agora igreja. E qual igreja, pastor? Não, quero que seja igreja de Lagoinha. Pastor, não vai dar certo. Na cabeça ali, meus irmãos, em 2015, olha, 10 anos atrás, na nossa cabeça, Lagoinha só poderia ser em Belo Horizonte e algumas regiões do Brasil. Eu vou te falar, e na cabeça de muito brasileiro também. Exatamente. Né? Porque realmente era uma coisa tão... quase que um patrimônio de BH. Exatamente. Nós não imaginávamos ter igrejas de Lagoinha da forma que nós temos hoje. Sim.
Eu nunca imaginei que a Lagoinha chegaria a esse ponto. E ali, pastor Márcio, procura e envia para o Nepal. Fala assim, filho, vai para o Nepal, vamos plantar uma igreja Lagoinha. É verdade que o pessoal fala assim, olha, é difícil dizer não para o pastor Márcio. Foi difícil. O pastor Márcio, ele é uma história tão interessante porque ele é muito bom negociante. E quando eu vou para o Nepal pela primeira vez, eu vou para ajudar no terremoto que teve lá em 2015, onde morreram muitas pessoas. Então ali nós subimos montanha, construímos casas. Eu vivia como local. Fiquei 2 anos vivendo como local, como povo local, comendo o que eles comiam. Né? Eu tinha dificuldade de comer a comida deles. Eu pedia a Deus para que Deus me desse ali vontade, né? Desejo de comer a comida deles, porque eu sabia que se eu não comesse a comida deles, eu não conseguiria ficar no país. E eu comecei a gostar da comida. Hoje eu amo a comida nepalesa, né? Mas eu sei que é algo que Deus fez um milagre na minha vida. Eu acho que se eu fosse um missionário de vida, seria a minha maior dificuldade. A minha maior dificuldade é duas. Comida, primeiro era comida e depois banheiro. O banheiro deles é completamente diferente do nosso banheiro. É mesmo? Então aquele buraco no chão, aquilo ali. E eu sou extremamente alto, eu tenho 1,94 de altura. Então eu sou assim, eu não fui desenhado por Deus para a Ásia, na verdade. Um negão desse tamanho. 1 metro de altura. Chama a atenção onde for. Então assim, uma característica minha completamente diferente dos asiáticos. Eu já até questionei a Deus por isso. E eu falei, Deus, por que eu na Ásia? Eu sou negro, eu sou alto e sou careca. São 3 características que o asiático não gosta. Careca, porque lá no Nepal e na Índia, se você raspar o cabelo, é luto. Alto é luto, seu pai morreu. Eles raspam o cabelo e jogam no rio Ganges. O segundo é que a minha cor da pele também é complicada, né? Eles tem negro lá, mas sofre. É o negro mais chocolate indiano, sofre. E a altura, eles são mais baixos. E Deus falou comigo, olha, é você, porque na hora que as coisas começarem a acontecer, você nunca vai dizer que foi pelas suas características. Que não é o seu mérito. Não é o meu mérito. É Deus na minha vida. Cara, mas aí chegam pra você e falam assim, seu pai morreu, aí você tem uma preocupação. Exatamente, muitas perguntas. E aí, seu pai morreu e tal, aí tem todo esse ponto de contato aí pra gente falar de Jesus. Mas vamos finalizar aquela questão do pastor Márcio? Sim. Aí eu fui pro Nepal, fiquei 1 ano e 6 meses lá. Depois eu volto pro Brasil e falo com o pastor Márcio. Pastor, olha, estive lá no Nepal. Ele orou por mim, me enviando pro Nepal para ajudar no terremoto. Depois eu retorno do Nepal. E quando eu retorno do Nepal, ele me procura e fala assim, filho, você não vai me chamar para almoçar, não? Olha para você ver, pastor Márcio. Eu falei, pastor, na época o presidente do Brasil ficava chamando ele, todas as autoridades, o cara, né, é uma bênção, né? Todo mundo queria estar próximo. Eu falei, pastor, é uma honra. Ele parou a segunda-feira e marcou um almoço para a gente foi almoçar. E eu pensei assim, no caminho do almoço, né? A mentalidade minha como missionária era o quê? Eu vou trabalhar como assistencialista. Eu vou ajudar a construção, eu vou ajudar a levar comida, eu vou ajudar a qualquer outro tipo de ajuda que não seja plantação de igreja. Eu não queria trabalhar com plantação de igreja no Nepal. Então eu estava com isso na minha cabeça quando o pastor Márcio me chama. Eu falei, se eu tô achando que o pastor Márcio vai querer que eu plante uma lagoinha no Nepal, mas lagoinha no Nepal, meu irmão, na minha cabeça não funcionava. E eu chego para conversar com ele com essa mentalidade. Eu vou negar. Ele vai me chamar e hoje eu vou falar um não pro pastor Márcio. Irmão, eu conversei com o pastor Márcio 2 horas naquela reunião. Ele olhando para mim me perguntou tudo sobre o Nepal. Filho, como é que é a política do Nepal? E eu expliquei para ele. Filho, o Nepal já foi colonizado? Eu falei, não, nunca foi. Ele sabia, porque ele já esteve lá e o pastor Márcio é muito inteligente. E ele, no final, ele falou, filho, olha, nós queremos investir no Nepal, sentimos de Deus para enviar você de volta para o Nepal agora para plantar a igreja. Então, eu saí da reunião na sensação de que eu estava pedindo o pastor Márcio para me enviar. E agradecendo a ele pela oportunidade dele ter me dado. Ele virou o jogo de uma forma. Exato. E eu saí de lá e fiquei muito feliz, porque o pastor Márcio ele é um grande visionário e impulsionador de pessoas. Ele olha para você e consegue ver coisas em você que talvez você não enxerga. E eu tive o prazer, o privilégio de caminhar com ele durante muitos anos. E ali nasce a primeira igreja na Lagoinha, em um contexto de um povo perseguido, um povo diferente do povo brasileiro e uma língua que não era uma língua portuguesa, que não era a língua aqui do Brasil. Então nasce a primeira Lagoinha em um contexto de pessoas que nem sabem o que é Lagoinha. Eu tive que chamar todos os líderes da região, todos os pastores, sentar eles no auditório da nossa igreja que nós já tínhamos recebido lá e passar um vídeo explicativo
a respeito do que é a Lagoinha. Então, eu mostrei toda a história da Lagoinha, mostrei o que o pastor Márcio representava para a gente, o que ele construiu, os filhos dele, o testemunho dele, como a igreja tinha impactado Belo Horizonte, estava impactando Belo Horizonte, para falar para as pessoas, olha, a Lagoinha é uma igreja, e é uma igreja saudável, é uma igreja que acredita no poder do Espírito Santo, na pregação da palavra. É uma igreja que é focada também nos povos não alcançados. Nós temos uma história missionária durante muitos anos. E nós estamos agora em Katmandu, no Nepal. Ali iniciou, de fato, a Lagoinha no Nepal. Por que eu fiz isso? Porque as pessoas não sabem quem é a Lagoinha, não sabiam na região. Então, qual que era o boato? O que é isso? Será que é uma igreja? Será que é uma seita? E ali, então, nasceu a igreja de Lagoinha ali naquela região, entendeu? Dado todo esse overview aí, agora vamos voltar um pouquinho, só para a gente poder entender melhor. Você nasceu na fé, você nasceu de família cristã, você aceitou Jesus na sua juventude, adolescência? Eu não nasci cristão evangélico, né? Minha mãe, ela aceita Jesus quando eu tinha ali por volta de 6, 7 anos de idade. E a minha mãe aceitando Jesus, o que a gente decide naquela época, né? Nós íamos para uma igreja chamada Maranata. Você conhece? Conheço. Então, nós íamos para Maranata e ali eu tive muitas experiências com Deus. Eu sempre fui muito, assim, meio que para dentro mesmo, sabe? Eu sempre fui meio tímido. Mas Deus, ele sempre tocava no meu coração de uma forma muito especial ali. E ali a gente tem muitos relacionamentos, muitas experiências com Deus e chega um momento que minha mãe, ela desvia, eu também vou para um outro caminho, e a gente fica esse tempo afastado de Deus, sabe? Esse tempo afastado de Jesus ali. Ali vai para o mundo, irmão. Ali é tudo que a gente imagina que o mundo pode oferecer. Chega ali no ano de 2011, eu retorno para Cristo lá na Lagoinha, em Belo Horizonte. Ali eu aceitei Jesus no culto do pastor Vinícius Zulato. Eu levantei a mão, aceitei Jesus no meio daquela multidão de pessoas. E ali começa a minha jornada de volta com Cristo. E esse chamado missionário nasce junto também da sua reconciliação nesse momento? Ou é um pouco depois? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tive uma experiência muito forte com Deus quando aceitei Jesus. Eu tive essa experiência porque eu estava... Era um tempo muito frio. Estava uma época fria em Belo Horizonte. Eu estava sentindo muito frio. E eu estava muito me questionando o que eu estava fazendo naquele lugar. Aquela vontade de ir embora toda hora. Só que na hora que o pastor prega, e eu vejo aqueles jovens, todos, assim, 18 anos, eu não imaginava aquilo. 23 anos aceitando Jesus, os meninos novos adorando a Deus, assim. Para mim, na minha cabeça, o evangélico era só... O cristão era só aquelas pessoas mais velhas. Era aquela irmã do coque. E aquilo ali me impactou muito. Eu lembro que eu levantei a mão sem entender muita coisa. E fui lá à frente. Quando eu fui lá à frente, o pastor Vinícius celebrou muito, né? Toda a igreja celebrou. Quando eu estava caminhando assim, em direção ao altar, né? Deus falou comigo naquele dia. Deus falou assim, olha, Lázaro, eu queria que você se apressasse. Porque eu tenho muita coisa para fazer na sua vida e você já perdeu tempo demais. E ali, cara, de verdade, ali eu já tive uma experiência. E na outra semana eu estava procurando o que eu deveria fazer na igreja. E na época, a Lagoinha, você não fazia nada na Lagoinha se você não tivesse numa célula, no GC, que nós chamamos hoje. E eu fui então para o GC. E quando eu fui para o GC, ali eu comecei então a ter essas experiências assim com Deus, de querer servir a Deus de uma forma mais específica. 2 semanas depois eu já estava na consolidação, não podia servir a igreja porque eu não era batizado, nem sabia o que eu estava fazendo, mas me deixava eu lá orar para as pessoas. Ficava orando no culto. E depois, 1 mês depois, as coisas foram acontecendo. 3 meses depois eu estava batizei. E depois eu fui ali servir mesmo no corpo diaconal da igreja e nunca mais saí. Nunca mais. Como é que fica o seu coração hoje? Eu tenho que estar fora do Brasília, porque ou do Brasil, ou são estações? Você fica um tempo fora e volta para o Brasil? Cara, eu me considero um cara que ama nações. Eu gosto de estar nas nações. E a nação... O que acontece? Eu até conversei com um amigo, esse amigo é caminhoneiro. E ele conversando com ele, e ele era muito apaixonado por viagens. Eu falei, irmão, como é que você continua amando viajar? Perguntei isso para ele. Ele falou, Lázaro, a minha paixão por estrada não existe mais. Hoje eu trabalho por necessidade.
Ele falou isso comigo. O que eu aplico isso na minha vida? Irmão, eu não tenho paixão em ficar dentro de avião. Eu não gosto. Mas eu gosto de quê? De pregar o evangelho nos povos que nunca ouviram falar de Jesus. A minha motivação não é viagem em si. A minha motivação é ir nos lugares que ninguém quer ir. Eu acho que eu me encaixo bem nessa plataforma desse chamado. É pisar em lugares onde as pessoas não querem pisar. Muitas pessoas confundem missão e acham que missão é viagem de avião. A viagem de avião, muitas pessoas acham isso extremamente luxuoso, você fazer uma viagem para a Ásia, Japão. Irmão, você está ali dentro do aeroporto, é ali 12 horas de viagem, mais 12 horas de viagem, um dia. Você vai chegar no país, você vai ficar impressionado com o país ali 2, 3 semanas. Depois, meu querido, você vai ficar pensando na sua casa aqui no Brasil, você vai ficar pensando na comida brasileira. Então, você não pode ser movido por essa paixão de conhecer o lugar novo. Você tem que ser movido pelo chamado que Deus tem na sua vida de pregar o evangelho aos povos que nunca ouviram falar de Jesus, entende? É mais ou menos isso que me motiva. Por isso, eu não me vejo no Brasil. Essa pergunta sua é muito boa. Eu não me vejo no Brasil. Eu me vejo em lugares onde ninguém quer ir. Eu me vejo em lugares pregando evangelho para pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Isso não importa se é um asiático, não importa se é um africano, não importa se é um peruano, não importa se é um venezuelano. O que é importante para mim é estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça nas nações. Tem um grande missionário que uma vez fizeram essa mesma pergunta para ele, mas só que de uma forma diferente. Perguntaram para esse grande missionário assim: missionário, onde é a sua casa? Essa é a pergunta que a gente mais recebe. O missionário recebe mais 2 perguntas. A primeira pergunta é: missionário, de onde você veio? E a segunda pergunta: missionário, quando você vai embora? A maioria das perguntas das pessoas para mim: e aí, que dia que você vai embora? Que dia que você vai embora? Então fica essa questão que eles sabem que eu estou nas nações. E esse missionário pergunta para esse missionário: onde é a sua casa? E ele responde: a minha casa é nas nações. A minha casa, o meu lar é nas nações. Eu acho que o missionário, hoje, ele precisa entender isso. É um chamado muito específico para poucas pessoas, porque você abrir mão de muita coisa, de uma formação, de uma amizade profunda. O missionário, ele mais abre mão das coisas do que recebe, obviamente. Você não tem uma identidade, assim, por exemplo, irmãos, 10 anos na Ásia. Eu chego no Brasil, eu me assusto com o povo brasileiro. Entendeu? Sim. Aí eu vejo coisas no povo brasileiro. É uma cultura transcultural, né? É uma cultura completamente diferente. Na Ásia, se a gente promete qualquer coisa, eu tenho que cumprir. Hoje na Ásia nós temos assim dezenas de imóveis que foram imóveis que estão na minha responsabilidade, que foram apenas porque é o Lázaro, que está aqui no Nepal há 10 anos, que a gente sabe da história dele. Então, confiança. Isso. Então eles dormem tranquilos sabendo que eu vou pagar o aluguel, que eu vou cumprir com aquilo que eu prometi para eles. Agora, meu irmão, aqui você vem no Brasil que você tem essa questão do jeito brasileiro. Isso, né, que o missionário vive é algo completamente diferente. O missionário, ele não é parte daquele país onde ele está, e todo dia Deus faz questão de lembrar ele: olha, você está aqui, mas aqui não é seu país, você é brasileiro. Mas quando ele chega no Brasil, ele não se sente parte do Brasil mais, porque fica uma parte dele também ligada ao campo missionário, sabe? O missionário, ele tem que saber trabalhar muito bem essa questão dele, senão ele fica louco da vida. Aí alguém pergunta assim: por que o pastor Lázaro está aqui com a gente em Brasília, né? A gente gerou vários conteúdos que a gente vai passar na conferência global, na conferência de líderes, né? E aí está o pastor Esdras, o pastor Lázaro aqui, e eles nós gravamos vários materiais para explicar a missão global, né? Para toda a Lagoinha, e tem sido um momento de muito crescimento, né? Graças a Deus, porque a igreja, eu vejo que o pastor André, ele virou essa chave de falar assim: meu irmão, não é BH, e ainda foi mais longe, falou: não é Brasil. Não é Brasil, E deixou assim, a igreja toda, a gente está aqui em Brasília, mas é tão pujante essa questão missionária para nós hoje, né? A questão de patrocinar, porque a pessoa não pode ir, mas eu posso bancar quem está indo, né? Então isso é muito importante. Aliás, na descrição desse vídeo a gente vai deixar também o Pix da Missão Global, se você quiser abençoar. Se você não, você vai, né? Abençoar a missão. E aí, pastor Lázaro, me tira uma dúvida. Alguém que está nos assistindo que tem esse chamado missionário, mas ele não sabe por onde começar. Aí ele está te assistindo aqui, já está tremendo de emoção, falando: meu Deus do céu. Porque o pastor Lázaro é o seguinte: ele constrange a gente.
né? A gente escuta ele pregando, aí a gente sai da pregação dizendo assim, caraca, eu não faço nada para Jesus. Meu Deus do céu, filho. Porque assim, a gente acha, não, eu venho pro culto algumas vezes por semana, eu participo de um GC, sirvo um ministério, glória a Deus por tudo isso, mas aí você vê o cara lá no Nepal, depois vai não sei aonde, e tá correndo atrás de tanta coisa, de tantos testemunhos, passa os vídeos dos nepalenses batizando, a gente começa a chorar aqui, fala, cara, que coisa. Uma pessoa que quer começar essa jornada missionária, você teria alguns conselhos para ela, por exemplo, precisa dominar o inglês ou não? Isso é frescura. Tem que ter uma cobertura espiritual? Tem que fazer um seminário? Como é que você acha disso aí? Olha, o inglês ele é importantíssimo. Importantíssimo porque você vai chegar no país, mas você vai precisar de fazer conexões, né? Tá no aeroporto, lidar com as aeromoças ali. Geralmente, quando você sai do Brasil, já acabou o português, né? A pessoa não fala mais. Se você estiver indo para a Ásia ou qualquer país no Oriente Médio. Só que não é o mais importante. O mais importante, na minha visão, do missionário é o seguinte. O missionário, ele precisa queimar as carroças dele. Ele precisa vender os boi, matar, fazer um churrasco, fazer qualquer coisa com aquilo que prende ele aqui, sabe? Eu estou fazendo aqui uma ideia daquilo de Eliseu e Elias. Por que eu estou falando isso? Amigo, a maior causa de volta de missionário hoje é porque missionário vai para o campo sem resolver aquilo que precisava ser resolvido aqui no Brasil. Isso é uma coisa que é muito importante. O missionário precisa resolver. Ele precisa resolver todas as pendências que ele tem, tanto financeira, tanto emocional, como espiritual. Você não pode ir para o campo deixando a pessoa que você ama aqui. Você não vai conseguir ficar lá, entendeu? Eu amo essa pessoa, eu quero essa pessoa do meu lado, eu oro por essa pessoa, mas eu vou para o campo lá e eu esqueço. No campo não é lugar de esquecimento, irmão. É lugar que você vai lembrar todo dia. É onde as suas emoções elas vão ser ali testadas todos os dias. As emoções boas, os sentimentos bons e os sentimentos ruins. Eu tenho um exemplo de um missionário que foi para o Nepal e ele preparou 4 anos. Fez Jocum 4 anos. Fez umas melhores escolas de missões e o chamado dele era Nepal. Fez um prático na África, chegou no Nepal, ficou 2 meses. No último mês só chorava e não queria sair do quarto. Por quê? Foi sem resolver as pendências. Então, assim, outra coisa, inglês. Uma ótima pergunta. Inglês, eu fui para o Nepal sem falar nada de inglês. Né? Eu aprendi inglês no Nepal. Eu aprendi a falar lá no Nepal, na Ásia. Então, lá eles têm uma outra visão do inglês, lá eles têm uma outra característica e ensinam o inglês de uma forma diferente que ensinam nos Estados Unidos. Aprendi lá. Hoje eu falo inglês. Meu inglês é um inglês que eu comunico, prego em inglês. Meu inglês é perfeito? Não é, mas é um inglês que eu consigo fazer e me dá tudo que eu preciso através do inglês. Você consegue se comunicar com ele. Sim. Mas você é útil no campo sem falar o idioma local, sem falar o inglês. O melhor idioma que você pode falar no campo é o idioma do amor. Você tem que amar as pessoas. Esse é o principal motivo de você ir para o campo missionário. Eu conheço uma mulher que foi para o campo, uma missionária chilena. Ela sabia costurar, falava só espanhol no Nepal. E ela ficou lá mais de 10 anos e fez um trabalho incrível, ajudou centenas de meninas através da costura, sem falar uma palavra com elas. Ela fazia, as meninas repetia, e ali ela tinha relacionamento com as meninas diariamente. Então até o dia delas entenderem uma com as outras. Ela não falava nepalês, não falava inglês, só falava espanhol. E uma vez eu fui perguntar para ela, falei assim, Anne, por que você está aqui? E ela falou comigo assim, missionário, olha, se eu estou aqui porque Deus me chamou para o Nepal para mim estabelecer um altar de adoração ao Senhor aqui nessa nação. Todo dia eu oro pela sua vida. Todo dia eu oro por todos os missionários aqui. Eu passo horas orando nessa nação e eu estou aqui por isso, para orar pelas pessoas. Então, assim, é mais você entender no campo missionário como que você vai ser útil no campo. Né? E um dos motivos primeiro motivo que faz o missionário desistir é o missionário não entender que ele precisa queimar tudo que tem aqui. Desistir. Irmão, esquece. Deus te chamou? Esquece. Não tente colocar uma outra forma de sustento que não seja de Deus. Porque Deus ele não trabalha dessa forma. Se é Deus que vai sustentar, Ele que vai te sustentar. Você tem que acreditar nisso fielmente todos os dias, que a oferta que aquele irmão prometeu para você vai cair. Se não cair, Deus vai levantar outro e você vai correr atrás do seu sustento, mas sempre confiando em Deus. Tá? Então você tem que ter isso na sua cabeça, que você é uma pessoa que depende de Deus todos os dias, e depender mesmo, do básico às coisas mais avançadas que você precisa. Outra questão, chegar no campo e entender o que você vai fazer no campo missionário. Né? Sua dependência vem de Deus. Ótimo. Agora, o que você vai fazer lá? Por quê?
Porque um dos maiores motivos de desistência do campo missionário é relacionamento com outro missionário antigo. É mesmo, né? Dá muita briga. Muita briga. Porque no campo você aflora o que é de bom em você e o que é de ruim em você. E se você chega no campo e já tem um missionário lá de 20, 30 anos lá, então assim, no campo missionário é o local que você tem que todo dia, irmão, aprender que você vai ter que engolir sapo mesmo. Todos os dias. Você vai ter que respeitar, você vai ter que aprender muito com o missionário que está antigo lá. Às vezes você chega com um sangue novo, uma visão nova, e o missionário vai falar com você, não dá certo aqui. Você vai ter que entender que não dá certo. E o cara quer fazer de qualquer forma. Então você tem que achar esse ponto de equilíbrio daquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo que você vai fazer no campo e seu relacionamento com o missionário. É o segundo ponto de desistência, né? Que é um dos maiores motivos de desistência. E eu acho também que essa questão de você entender que você precisa, de fato, levar a sua vida a Deus todos os dias e trabalhar nessa dependência de Deus. Campo missionário, o que é campo missionário? Lugar de depender de Deus. E alguém que queira te acompanhar mais e melhor, você é bem ativo nas redes sociais, né? Tem um canal no YouTube ali que você compartilhou muita coisa? Tem o canal Lázaro Soares no YouTube, tem o Instagram também, que é Lázaro Soares com 2S. Nós estamos tentando, né? São plataformas difíceis de trabalhar, a gente está aprendendo, né? O meu conteúdo é um conteúdo que ele acaba trazendo muito hater, muitas pessoas vão contra aquilo que eu faço e aquilo que eu falo, porque eu vou nos lugares pregar o evangelho para pessoas que são patrimônio ali da cultura local. Sim. Meu irmão, não importa se aquela pessoa é um prefeito da cidade, não importa se aquela pessoa é um sacerdote hindu, eu tenho que falar de Jesus para ele. E vou ser cobrado por Deus por isso. Não importa se ele está lá há 60 anos, ele tem que ter a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então traz muito hater esse conteúdo meu, mas estamos aí trabalhando. Olha, siga o Pastor Lázaro em todas as redes sociais, mas o YouTube dele é sensacional, porque você vê mesmo ali o ambiente, as pessoas, e é quase que um estágio para você que tem esse sonho, né, de ser um missionário, de ver como é que funciona na prática, porque é muito especial. Pastor, a gente está inaugurando hoje um quadro aqui no nosso podcast, que é o seguinte, é o outdoor que o planeta todo vai ler. Guilherme, bota pra gente aqui na tela, olha só. Abacuque 2:2 diz assim, olha, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. A gente no jornalismo, a gente brinca dizendo que esse versículo bíblico foi o primeiro outdoor da história. Deus fala para Abacuque, olha, escreve essa mensagem nessa tábua, e ela é tão grande que até quem passe correndo consiga ver. Que é o que o outdoor acontece. A gente está dirigindo, está na bicicleta, não sei o que, a gente consegue ver. Se Deus te desse esse outdoor para o mundo inteiro ver, que mensagem você escreveria nele? Eu gostaria de falar, veio aqui no meu coração aqui, em relação à obediência. Se você não obedecer, alguém vai obedecer e você vai se arrepender. Então é a obediência. É obedecer a Deus. Obedece o que Deus está te chamando, porque alguém vai obedecer no seu lugar, vai fazer aquilo que Deus pediu e confiou a você, você vai ver essa pessoa fazer e você vai se arrepender. É uma das coisas que mais toca o meu coração, é ver pessoas arrependidas. E você, cara, você prega nas igrejas e vem aqui tanta gente. Deus me chamou para missões, eu tinha 16 anos, 20 anos, eu não fui. Hoje eu arrependo. Aí eu falei assim, você trocaria o que você tem hoje para você voltar há 20 anos atrás? A grande maioria trocaria. Tanto é que não constrói, você não faz nada firme, né? É porque está fora da oposição. Então, obedeça a Deus, porque alguém vai obedecer no seu lugar e você vai se arrepender depois. Olha, não tem jeito, pessoal. Vocês precisam compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva no nosso canal, que tem vários episódios, homens e mulheres de Deus. Mulheres ainda, a gente ainda não trouxe nenhuma mulher, né, Guilherme? Ainda não, né? Que podcast machista. Misericórdia, não, mas tem muitas mulheres de Deus que vão passar por aqui ainda e para a nossa edificação. Então se inscreva, compartilhe e coloca aqui nos comentários o que você acha de missão, o que você... tem alguma dúvida sobre esse assunto, que a gente pode direcionar para o pastor também e a gente faz um ambiente muito enriquecedor nos nossos comentários. Pastor Lázaro, sem palavras, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado aí por essa oportunidade. Aí. E o Pix da Missão Global está aqui embaixo, para você se transformar num patrocinador. Isso aí. Beijo, a gente vai ficando por aqui. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.